você chegou, hoje sou eu, todos iguais, perante a Deus. Eu tenho Jesus no meu coração. Eu tenho Jesus no meu coração. Não tenho problemas, não tenho aflição. Eu tenho Jesus no meu coração. Eu levo a vida feliz a cantar. Despreocupada é o meu caminhar. Não tenho problemas, não tenho aflição. Eu tenho Jesus no meu coração. Querido Mestre, doce Jesus, guia meus passos em sua luz. Eterno amigo da perfeição, guardai contigo o meu coração. Guardai contigo o meu coração. Deus Pai de amor e bondade, Jesus, nosso Mestre, nosso irmão, aqui estamos mais uma vez reunidos em Teu santo nome para a realização de mais um estudo. Pedimos, Mestre querido, a Tua presença entre nós, dos Teus mensageiros de luz, dos trabalhadores do mundo espiritual, da casa do Divino Espírito Santo, para que possamos todos, sintonizados, compreender a mensagem da doutrina dos Espíritos. Agradecemos por esta oportunidade, pedimos por todos os nossos irmãos que se encontram em dificuldades, enfermos, por todo o nosso país, por toda a humanidade que passa por esse momento de provações, que a Tua luz e a Tua paz possa chegar a cada coração deste mundo. E assim, Senhor, imensamente agradecidos por mais esta oportunidade, pedimos também que possas intuir o irmão que irá conduzir o estudo dessa noite. Muita paz em nossos corações, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite a todos. A gente vai estudar aí o capítulo 10º, né? Ocupações dos espíritos, porque afinal de contas, já que existe o mundo espiritual, uma grande dúvida que surgiu foi o que as pessoas fazem lá, né? E como não é nada material, porque é um mundo, vamos dizer assim, tem uma consistência diferente da nossa, né? Nós temos um mundo material e um mundo espiritual, então surgiu-se uma certa curiosidade e uma certa dúvida do que os espíritos fazem. Allan Kardec ele é bem generalista nisso, porque a gente vai observar que depois outros autores vão detalhar melhor isso, né? Principalmente aqui no Brasil, André Luiz, ele vem detalhar essa situação. Antes já tinha outros, antes de Allan Kardec, até outros ditos espiritualistas já vinham detalhar a existência do mundo espiritual, mas não só a existência, mas a constituição, alguma ideia do que como seria, né? A gente tem o sueco, esqueci o nome dele agora, que ele foi muito famoso, depois eu vou procurar aqui na internet. Swedenborg? Exatamente, né? Ele foi uma espécie de, não é bem Chico Xavier, mas ele foi uma espécie de André Luiz, né? Ele era o médium, ele via e ele descrevia o que ele via.
né? E aí André Luiz ele veio trazer para a gente as coisas do mundo espiritual. Naturalmente que isso causou um problema muito grande. O próprio Chico conta nas suas memórias que a Federação Espírita Brasileira demorou a publicar o livro Nosso Lar, porque a Federação não estava acreditando muito no que estava sendo dito ali, por motivo óbvio, né? A gente sempre teve a noção que o mundo espiritual ele era bem diferente, né? Porque o próprio Jesus falava no reino dos céus, então a gente imaginava uma coisa completamente diferente da nossa, e para nossa decepção, entre aspas, o mundo espiritual é muito semelhante ao que ocorre na Terra. Na realidade, eu falo decepção entre aspas porque não é o mundo espiritual que é semelhante à Terra, né? A Terra é que é semelhante ao mundo espiritual. É isso que a gente precisa entender. Nós reproduzimos aqui a nossa vivência no mundo espiritual, né? Eu me lembro de um amigo que ele era arquiteto, ele era engenheiro civil, e ele dizia, quando ele viu uma casa assim, que era todo um quadrado, um caixote, ele falava, ó, essa casa é a materialização do pensamento de uma pessoa. Só que a pessoa, o pensamento dela não consegue ir além de uma caixa de sapato, né? Aí você vê que tem outros arquitetos que planejam uma casa completamente diferente, com a luz do sol entrando num certo ângulo, com o ar, toda aquela confusão. Por quê? Porque o pensamento daquela pessoa, ele já está num estágio mais de um entendimento melhor, que ele começa a compreender outros aspectos de beleza. E aí ele materializa aquilo. Então, nós materializamos aquilo que nós vimos no mundo espiritual e trazemos para cá. O próprio André Luiz ele conta um fato interessante, que ele viu uma pintura numa dessas casas que tinha no mundo espiritual, e aí ele falou, essa pintura existe lá na Terra, é assim, assim, lá é uma cópia. E as pessoas começaram a rir de André Luiz. Aí as pessoas falaram, não, André, o pintor veio até aqui, onde nós estamos, né? E viu essa pintura e ele copiou lá na Terra. E aí eles continuam falando mais ainda. E essa pintura que está aqui é uma cópia da pintura original que está no plano superior, né? Que um espírito foi lá fazer uma visita e viu e trouxe e pintou aqui. Ou seja, a gente observa que era a que tinha aqui na Terra a cópia da cópia, né? Então a gente vê que nós representamos o que tem lá. Então é importante a gente saber o que tem lá. Pergunta 558, né? Alguma outra coisa incumbe aos espíritos fazer que não seja melhorarem-se pessoalmente? Ou seja, o que os espíritos fazem além daquela busca da melhora pessoal, né, do que nós conhecemos, né? Concorrem para a harmonia do universo, executando as vontades de Deus, cujos ministros eles são. A vida espírita é uma ocupação contínua, mas que nada tem de penosa, como a vida na Terra, porque não há fadiga corporal, nem as angústias das necessidades. Na realidade, tudo que o espírito faz, ele faz para melhorar, né, pessoalmente. Não tem nada que ele não faça que ele não melhore. Ou seja, se você vai cumprir para a harmonia do universo, executando as vontades de Deus, você aprende alguma coisa ali, né? Ou aprende a ter paciência, ou aprende determinadas funções que o espírito tem, que a pessoa às vezes ela nem sabia, né? O próprio André Luiz, quando nessas caminhadas que ele faz, ele mesmo conta de surpresa como é que ele consegue desvendar o corpo humano pela visão de um espírito, né? Vai analisando a estrutura, aí sob uma outra ótica, né? Ele não só via as bactérias, os vírus circulando pelo corpo, mas também via a parte espiritual acontecendo aquilo, ou seja, o espírito, quando ele vai executar a vontade de Deus, ele também vai aprendendo outras situações, tanto do campo moral quanto do campo intelectual. Então, essa ocupação, ela, apesar de não estar ligado diretamente ao seu problema pessoal, ela, de alguma forma, faz com que o espírito cresça, né? Tanto da parte moral quanto espiritual. 559.
também desempenham função útil no universo, os espíritos inferiores e imperfeitos, todos têm deveres a cumprir. Para a construção de um edifício, não ocorre tanto o último dos serventes de pedreiro como o arquiteto. Primeiro, a gente precisa entender essa questão de inferioridade e imperfeição, né? A inferioridade que existe no mundo espiritual, ela é basicamente do campo moral, né? Claro que existe inferioridade do campo intelectual, a gente não está negando isso, mas ela, a inferioridade do campo intelectual, ela consegue ser, digamos assim, esse abismo, ele consegue ser muito mais rápido você igualar um pensamento com o outro. Agora, a do campo moral é mais complicado. Então, a gente consegue observar no mundo espiritual uma inferioridade basicamente moral. Você vai encontrar inferioridades intelectuais, aí geralmente acontece dentro de um mesmo nível de moralidade, você vê espíritos intelectualmente diferentes, né? Mas que a intelectualidade não é tão assim, a diferença não é tão grande, porque ela é bem mais fácil você conseguir, né? E a imperfeição, né? A imperfeição, o que é? É quando você o espírito tem dificuldades. Todo mundo tem dificuldades em conseguir alcançar e está no aprendizado contínuo. Toda vez que a gente tem aquele ar de surpresa, né? Aquele ar, olha, eu não sabia. Esse ar de perfeição, de surpresa, é o maior indício da nossa imperfeição. A gente não sabe tudo e, às vezes, por não saber tudo, a gente erra. E esse erro que nós cometemos, ele é, muitas vezes, advindo da nossa imperfeição. Alguns erros são advindos do nosso próprio esforço em querer errar, né? A pessoa é determinada a cometer enganos e erros. Ela é determinada a fazer o mal. Aí é um pouco diferente daquele que faz sem muito, talvez, entender o que está acontecendo. Agora, todo mundo tem função útil no universo, né? A gente está falando aqui de função útil no sentido de trabalhos positivos, de construção, né? Porque tem aqueles que têm que não é uma função, que a gente não pode chamar de útil, né? Mas Jesus, ele falava, o escândalo tem que vir, mas ai daquele pelo qual o escândalo venha, né? Então, muitas pessoas cometem certos desatinos porque o escândalo é necessário, e Deus permite que isso aconteça. Mas isso não é uma função útil, apesar que tem uma utilidade para os outros, mas a gente está falando de utilidade no sentido de uma coisa positiva, né? De que você faça algo pensando no bem maior, não querendo prejudicar o outro, né? É nesses casos, quando Jesus fala do escândalo que tem que vir, né? E ai daquele pelo qual o escândalo venha, apesar das consequências ser úteis para determinado grupo de pessoas, para aquele que faz realmente não é, porque ele não faz aquilo com um objetivo nobre, né? Então, quando a gente fala da utilidade de espíritos inferiores e imperfeitos, é a utilidade do esforço pessoal em prol de um benefício para um grupo de pessoas ou para uma pessoa, até mesmo para ele, um benefício para o próximo. Então, a gente vai que todos nós temos utilidades, né? Todo mundo é útil de alguma forma. Ninguém vive sem a pessoa que come o pão, ninguém vive sem a pessoa que dirige o carro, o motorista, ninguém vive sem a pessoa que vai cortar a grama. Então, nós temos uma espécie de uma coesão social, né? Nós vivemos em sociedade e temos essa união, essa solidariedade, que apesar de tudo ela é forçada naturalmente, né? A gente não gosta de todo mundo, mas a gente suporta um ao outro. Ela é forçada por causa da necessidade. Mas tudo isso a gente observa é o mecanismo de Deus. Apesar da gente não gostar de um monte de pessoas, a gente é obrigado a aceitar, porque nós precisamos um do outro. E isso faz com que a gente comece a entender o próximo também, porque a gente às vezes não gosta do outro por motivos sem maior relevância, né? Porque o outro é assim e fala de um jeito, veste uma roupa assim, ou seja, por motivos fúteis, porque roupa, maneira de falar,
daqui a 100 anos já mudou, né? Não é por motivos assim, porque a pessoa é um ladrão, são coisas completamente diferentes. Então, nós não gostamos de ver por motivos mais fúteis. Né? 560. Tem atribuições especiais de cada espírito? Todos temos que habitar em toda parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas, presidindo sucessivamente ao que se efetua em todos os pontos do universo. Mas, como diz o Eclesiastes, há tempo para tudo. Assim, tal espírito cumpre hoje neste mundo o seu destino, tal outro cumprirá ou já cumpriu o seu em época diversa na terra, na água, no ar, etc. Né? Então, nós temos atribuições, que não significa que a gente fala assim, mas a atribuição do outro é maior do que a minha, né? Não é que a atribuição do outro é maior do que a nossa, não é que ele recebeu de presente. O outro é mais bem como é que é, preparado para isso, né? Não é fácil a gente assumir certas posições de destaque na sociedade. A gente acha que é fácil, mas não é, né? Você ser famoso, bonito, né? Rico, apesar de todo mundo desejar isso, a gente deseja as benesses que isso vem, mas não os problemas que isso traz. Né? A pessoa que é famosa não consegue andar no aeroporto sozinha, todo mundo quer tirar foto, é uma perturbação danada. Né? A gente, que somos pessoas comuns, a gente anda em qualquer lugar, onde a gente vai, ninguém quer tirar foto, a gente vai bem tranquilo, anda no shopping sem maiores problemas. Né? A gente não é vigiado. Quando a pessoa é famosa, ela é vigiada. As pessoas falavam de Chico, por exemplo. Né? Qual é a diferença de Chico para um médico comum? Chico era vigiado. Chico não podia fazer nada de diferente, que as pessoas já o acusavam. Ele estava deturpando a doutrina, que só como é que ele é mentiroso, contava uma série de coisas. Então, nós temos uma ocupação que está de acordo com a nossa capacidade de suportar suportar as dificuldades que vêm, né? E também de não se vangloriar das benesses que isso possa trazer. Né? Tem gente que não pode ter dinheiro, tem gente que não pode ter beleza, não pode ter fama, é um problema muito sério. Então, nós estamos na nossa posição e naquela posição nós vamos cumprir a nossa tarefa. E não significa que se a nossa posição seja no nosso mundo social, né, abaixo do que a gente esperava, não significa que a gente não possa modificar e trazer algo de bom. Eu me lembro que tem aquele Gari da Conlube, né? Ele tem um nome e o sobrenome é um apelido dele, que é Sorriso, né? Aquele samba. Ele começou como? Quando tinha o carnaval, após as escolas de samba passavam, ele ia varrendo o chão, ele ia sambando, e a plateia ia aplaudindo, né? E aí ele virou um símbolo daquilo. Vê só, a pessoa que é um lixeiro, vamos falar assim, e ele se tornou um símbolo. Ou seja, o nosso estado social não significa que a gente não vai conseguir influenciar um grupo de pessoas, né? E esse rapaz se tornou um símbolo da alegria, né? daquela coisa alegre, ele está sempre sorrindo, ou seja, ele tinha um salário baixo, né? Por causa que era um gari, mas alcançou um status de uma certa fama e trouxe para muita gente uma alegria, porque as pessoas viam, olha só, aquele homem é um lixeiro, olha a felicidade que ele está, varrendo o chão após a escola de samba, feliz da vida, né? E você vê que outras pessoas que não tinham nem um pouco do problema que ele tinha financeiro, vamos falar assim, e não estava nem aí, triste, chorando, mas ele dançando ali. Então, nós temos tarefas dentro do nosso meio que não significa que a gente não possa ultrapassar o nosso meio. Né? Jesus de Nazaré era filho de um carpinteiro. E ele ultrapassou todo aquele status social que ele tinha. Né? Ele mudou completamente o mundo. O mundo é dividido antes e depois dele. Ele mesmo que ele falava que
que ele não veio trazer a paz, ele veio trazer a guerra, né? O que ele quis dizer com isso? Que depois dele as pessoas começavam a brigar por causa do nome dele. Ou seja, já prevendo outras coisas. E Jesus não era um general, não era um príncipe, era filho de um carpinteiro. Então é importante a gente lembrar que nós temos tarefas. Nós temos tarefas que são especiais dentro do nosso lugar que nós estamos, né? Nós somos pais, somos mães, trabalhamos em nosso emprego, que se a gente faltar, as pessoas vão ter dificuldade. Então, as pessoas vão ter dificuldade, então dentro daquele ambiente nós somos essenciais. Podemos não ser essenciais, talvez, de uma maneira que a gente gostaria, né? Mas da maneira que a gente gostaria também seria perigoso. Porque também, quem queria suportar, né, a quantidade de pedras que iam jogar em cima de nós, por causa de nós ultrapassarmos o nosso meio familiar, o nosso meio do bairro, né, e se tornarmos uma figura conhecida no Estado, ou até mesmo no país ou no mundo, né? É complicadíssimo. Pergunta 561. São permanentes para cada um? Estão nas atribuições exclusivas de certas classes as funções que os espíritos desempenham na ordem das coisas? Né? Todos que têm que percorrer os diferentes graus da escala para se aperfeiçoarem. Deus, que é justo, não poderia ter dado a uns ciência sem trabalho, destinando outros a só adquirir com esforço. É o que sucede entre os homens, onde ninguém chega ao supremo grau de perfeição numa arte qualquer, sem que tenha adquirido os conhecimentos necessários, praticando os rudimentos dessa arte. Eu me lembro de um amigo meu, que ele era médico, e ele contava uma história que quando ele foi na escola de medicina, que ele se formou, que era uma escola que já tinha um tempo aqui, né? Acho que tinha mais de 100 anos, ele contava que quando ele passava naqueles quadros que tinha dos antigos professores, as pessoas que fundaram a escola, geralmente todo lugar tem aquela parte histórica, ele se sentia, ele dizia que parecia que ele conhecia aquelas pessoas, que alguma coisa dizia para ele que ele já conhecia aquele grupo de pessoas que estavam ali, né? Por que essa história é interessante? Porque nós não somos médicos, né? Não somos especialistas em matemática, nós não cozinhamos bem, não lavamos roupas bem, se a gente não tiver prática. E essa prática, muitas vezes, de uma encarnação só, não é o bastante para isso, né? Esse meu amigo que dizia que parece que ele já tinha estado naquela escola, isso significava, quase com certeza, de que ele já tinha sido médico em outras encarnações, né? Então, você nunca é um bom médico, um bom engenheiro, apenas numa encarnação só. Você está num processo de desenvolvimento, de aprendizado, né? A gente estuda na escola uma série de coisas, mas você vai, naquele crescente, aprendendo outras coisas. Você vai tendo certeza do que você faz, né? Você começa a ter uma coisa intuitiva. É interessante que a intuição, às vezes as pessoas falam assim, gosto muito de... Hoje uma pessoa falou para mim, não, porque fulano vai ter uma cirurgia, e aí eu vou pedir para os médicos intuir fulano. Só que para o médico receber a intuição do mundo espiritual, não é simples. Porque o espírito vai chegar para ele e falar assim, ó, vá lá e atua assim naquele ponto, não sei o que das coisas. Beleza. Só que assim, se o espírito chegar para a gente, que não sabe nada de medicina, e falar para ele atuar naquele ponto X, sei lá, eu não vou saber. Agora, se é um médico de primeira viagem, que estudou pouco, que não sabe muita coisa, também não vai adiantar. Então, para que você receba uma boa intuição das coisas, precisa estar ciente do que está fazendo. Porque aí, quando o espírito fala, você já continua. Porque você já entra em sintonia com o espírito e já sabe o que ele quer. Ele não precisa falar muito, né? Não é à toa que a gente sabe que os médiuns aí, quando o médium começa a pintar, o médium começa a descrever receitas,
Ou seja, cada tipo de mediunidade que as pessoas têm, elas não surgem do nada, elas surgem porque a pessoa já vinha trabalhando aquilo ao longo de muitos séculos, e aí fica muito mais fácil o mundo espiritual desenvolver aquela situação. Senão, se não for assim, né, porque primeiro que não existe mágica, né? Se não for dessa forma, o espírito vai lá e começa a catar milho, né? Igual a gente faz aqui quando vai digitar, a pessoa não sabe datilografia, começa a catar milho, A, B, C. Ou seja, ele até consegue passar a informação, mas depois de muito tempo aí é tarde demais. Então a gente vamos passar por diferentes funções ao longo das nossas existências, né? Quando a gente começar a desempenhar bem uma função, nós seremos convidados a participar de outras. Das outras funções, nós vamos ter um pouco de dificuldade, naturalmente, mas nós vamos avançando, vamos tendo um desempenho melhor, e aí, a partir, a gente vai começar a desenvolver outras características, né? E não tem como, a gente vai desenvolver todas as características, né? Ah, é porque eu não sei pintar. Não tem problema. Em algum momento dessas encarnações, você vai ter que aprender, né? Não é pintar, é o domínio, né? Não só sobre as linhas, mas também o domínio sobre a percepção das cores, da iluminação. E depois disso, você tem que pegar a percepção do que você quer transmitir, né? Quem vê aquelas pinturas do século XVII, XVIII, XIX, a gente fica encantado com a capacidade da percepção que a pessoa tem, da iluminação, né? Do rosto, do ângulo, né? Dos músculos. Tudo aquilo não é assim que a pessoa consegue, né? E aí tem um amigo, ele sempre falava que tem uma escultura do francês Rodin, né? Que chama-se O Pensador. Eu não sei quem já viu essa estátua feita no mármore. Quem nunca viu, procura na internet. Rodin, O Pensador, que é uma figura de um homem pensando, né? Ele pensa com a mão aqui apoiada no joelho. Mas essa figura ela é impressionante. Todo mundo já pensou, ficou parado e pensando. Mas poucos conseguiram reproduzir essa forma de pensar humana como ele fez, né? É uma coisa lógica, todo mundo faz isso, todo mundo pensa com queixa assim, e ele não, ele conseguiu reproduzir a ideia do pensamento do homem pensando, a coisa mais simples ali. Agora, essa percepção de você conseguir traduzir o que é o comum, lógico, né? Por isso que é tão comum você pensar, você traduzir de forma mais simples. Isso é uma capacidade que a gente precisa desenvolver. Essa percepção de transmitir isso, né? De passar isso. E a gente vai desenvolvendo isso, tá? É uma percepção que você vai aprendendo, você vai observando, né? Você vai compreendendo o ser humano, a lógica das coisas. E é para isso que nós estamos aqui. Então, a gente pode ter certeza que as nossas encarnações vão ser aos milhares, porque nos falta muita coisa em várias áreas. Basta a gente observar o que a gente vê por aí, que a gente vai ficar impressionado como a gente ainda é incapaz de fazer muitas das coisas que a gente vê. Né? É incapaz mesmo. Pergunta 562. É só porque eu andei aqui demais. Já não tendo o que adquirir, os espíritos da ordem mais elevada se acham em repouso absoluto ou também destocam ocupações. Que quererias na eternidade? A ociosidade eterna seria um eterno suplício. A gente sabe que os espíritos de uma ordem mais elevada, né, a gente pode considerar até os espíritos puros ou aqueles superiores que Allan Kardec coloca no último degrau, né, antes de se tornar um espírito puro, eles têm muita coisa o que fazer. Basta a gente entender que o próprio Emmanuel conta, a Terra foi criada, né? A Terra se desprendeu do Sol, a gente sabe que a Terra veio do Sol, e ela se desprendeu do Sol
em torno de 4 bilhões e meio, né? 4,5 bilhões de anos atrás, ela se desprendeu. E nesse momento, Emmanuel fala que uma comunidade de espíritos puros se reúne, né, em torno daquela bola de fogo e se reúne e decidem ali qual daqueles espíritos dessa comunidade iriam governar, iria cuidar daquele mundo que estava por nascer, né? E esse espírito foi escolhido, que hoje nós conhecemos como Jesus de Nazaré, mas esse é o nome que nós demos, né? E esse é um espírito puro, que ali o que acontece? Ele recebe ali, a incumbência de criar um mundo, né? De coordenar a criação de um novo mundo. E a gente sabe que não é fácil, né? E é um processo longo. Você vê como que a Terra, há 4 bilhões de anos e meio de anos atrás, foi sendo criada. Então você vê que é um processo que você começa o quê? Primeiro você tem que investigar como é que é a formação daquele mundo, aí você vai tendo as ideias de como você vai ter a vida, né? E por aí vai afora. Quem estuda biologia, a gente começa a perceber a perfeição das coisas, né? Charles Darwin falava da tal da seleção natural. O que é a seleção natural, né? A seleção natural é quando você tem uma espécie, ela consegue sobreviver por causa de uma característica especial. Por exemplo, um caso bem típico, né? Lá em Londres, tinha uma espécie de mariposas que elas tinham uma cor preta. Tinha outras mariposas que tinham uma cor colorida, mais tendendo para branca. Quando começou a tal da Revolução Industrial, eles produziam fumaça, né, aquela fumaça negra, o que acontecia? As paredes ficavam escuras por causa daquela fumaça preta que era devido à queima do carvão. As borboletas, as mariposas brancas, elas eram facilmente identificáveis pelos pássaros, porque numa parede preta, se você tivesse uma borboleta, uma mariposa branca, achava. E as pretas não, sobreviveram. Então, Charles Darwin falava, isso é a seleção natural, né? Uma espécie tem uma característica que ela consegue sobreviver às novas condições que estão ali. Agora, o que Charles Darwin não conseguiu explicar são como é formada essas características, né? Hoje a ciência fala em mutação genética, não sei o quê. Realmente é uma mutação genética. Mas como que essas mutações genéticas ocorrem, né? Aí que entra o toque do mundo espiritual, né? A gente acha que o mundo espiritual ele vai chegar e vai construir uma célula. Não, não vai fazer isso. Ele não precisa fazer isso, né? Se você, né, o mundo espiritual consegue atuar naquele campo assim mais microscópico ali, que você causa uma pequena mutação numa célula. E aquela pequena mutação numa célula, ela vai se espalhando, só que aquele objetivo que você quer só vai ser alcançado talvez daqui a 1 milhão de anos. Então a gente vê, quando você estuda a formação das plantas, dos animais ao longo dos milênios, você vê que lá atrás surge uma mutação que ela vai, ela vai crescendo, e ela se torna a mutação preponderante. Agora, essa mutação ela começa como se fosse um sopro mesmo. Você vai ali, causa uma pequena coisinha genética ali, bem pequenininha, que vai se adiantando. A gente imagina que, não, porque o mundo espiritual causa uma confusão, traz uma célula. Não é isso, ele não vai trazer isso, né? Você vê que o próprio coronavírus era um vírus que vivia entre os animais. E, de um momento para outro, teve uma mutação genética, né? Que ele pulou dos animais para os homens, porque os homens conviviam com os animais e que tinham coronavírus e nunca aconteceu uma transmissão. Agora, numa dessas mutações genéticas, o coronavírus passou para o reino hominal. Agora, essa mutação genética não acontece agora, né? É isso que a gente precisa entender. Essas mutações, elas são aquela coisa bem suave, que às vezes aconteceu, né, há 100 anos, 200 anos atrás, que vai num processo que aquela coisa, um momento ela salta. Né? Os animais vão passando por outro, fica lá, e daqui a pouco aquela mutação se torna preponderante e salta. Isso é importante para a gente entender que para isso acontecer,
para esse tipo de fenômeno acontecer, não é assim à toa, né? É uma coisa que precisa, assim, lá no mundo espiritual, há 10 mil anos atrás, alguém já pensou, ó, vai acontecer isso, isso, isso e isso. Eu preciso que aconteça isso e isso em determinado ponto. Por exemplo, a gente sabe que aqui na nossa região tem petróleo enterrado aqui no mar, né? Todo mundo sabe disso. Só que o petróleo demora quanto tempo para aparecer petróleo aqui? Milhões de anos para você ter uma jazida de petróleo para se formar. Agora, alguém lá atrás começa já a pensar, peraí, como é que a gente vai fazer aqui? A gente precisa... Porque não é assim do nada, né? As pessoas... vai se formando, vai se formando, vai se formando, e aí você consegue ali, naquele ponto, você consegue criar uma jazida de petróleo, jazida de gás, para quê? Por quê? Porque todos os países do mundo, quem observar, todos os países têm uma bênção de Deus de alguma forma, né? Lá na Arábia Saudita não tem água, mas tem petróleo. Né? A Bolívia, por exemplo, é um país pobre, mas tem a maior jazida de como é que é? Terras raras, que eles chamam, são os minerais altamente raros, que é usado hoje na nossa indústria de tecnologia, né? Que não valia nada no passado, mas hoje tem um valor assim primordial. Então a gente sabe que, mas só que isso a gente precisa entender que não nasce assim rápido agora. Isso nasce há milhões de anos atrás, baseado num plano. É isso que esses espíritos da ordem mais alta, mais elevada, a função deles é essa. Eles têm o mundo nas suas mãos e que eles começam a planejar o futuro que está por vir. É coisa que a gente não tem capacidade disso. A gente consegue planejar, talvez, a compra de um carro daqui a 1 ano, 2 anos. Mas esses espíritos têm um planejamento muito mais avançado do que o nosso. Por isso que é um espírito puro, né? Já passou. Por isso que quando as pessoas falavam assim antigamente, lá na Bíblia, é que o diabo tentou Jesus, aquilo é de uma besteira sem limites, né? E Jesus é um espírito que planeja as coisas milhões de anos à frente. Como é que ele vai cair numa tentação de um espírito inferior, totalmente imperfeito, que não tem capacidade nenhuma? Que nem eu falei, ele está falando de coisas assim, de plano, gente, de milhões de anos. E detalhe, esses espíritos estão planejando coisas para mais para frente, que está por vir. Né? Porque algum dia o petróleo vai acabar, a gente vai ter que ter uma outra fonte. Tudo isso está sendo planejado e sendo visto aí. A gente não está largado aqui, naturalmente. Né? A letra A, de que natureza são as suas ocupações? Receber diretamente as ordens de Deus e transmiti-las ao universo inteiro e velar por que sejam cumpridas. Então, um espírito como Jesus, ele tem uma capacidade de realmente conversar com Deus, diferente de nós, né? Você vê que um espírito desse, com a capacidade espiritual que a gente está falando aqui, ele tem essa capacidade de conversar com Deus. E Deus tem as suas ordens. A gente precisa lembrar que na Bíblia, Jesus é bem claro. Ele fala assim, eu vim aqui não por mim, mas pelo meu Pai. Quem lê a Bíblia, ele é bem claro. Ele não fala assim, eu não vim aqui porque eu queria. Eu vim aqui porque Deus pediu para eu vir. Então você observa, né, e quando ele fala isso, é porque Deus chegou e falou, meu filho, eu quero que você encarne lá para ver se essas pessoas andam para frente. É um pedido de Deus para ele. Então, quando eu vejo na televisão as pessoas falarem, não, porque Deus me disse isso. Não, Deus não disse nada. Né? A única pessoa que Deus falou uma coisa diretamente foi para Jesus. E ele é bem claro nisso. Né? A gente ainda não está no nível de entender um pedido de Deus. Na verdade, a gente consegue entender um pedido de um espírito obsessor, né? De um espírito assim, mais ou menos, familiar. Né? Eu duvido que a gente consiga um médium. Você vê, Chico Xavier uma vez, Emmanuel pediu para que Chico se preparasse, que ele ia receber uma mensagem, se eu não me engano, era de São Vicente de Paulo, um negócio assim. Chico tinha que se preparar, passar uma semana sem comer carne, sem tomar café. Uma das contas, Chico não conseguiu ter uma disciplina adequada e não conseguiu a mensagem. Né?
Ele está falando de Chico Xavier. Então, a gente ainda não tem muita capacidade de receber, a gente acha, né, receber espíritos que ainda são ligados a gente não consegue receber a mensagem de Deus, imagine só, né? Naturalmente que Deus não vai deixar de atuar e não vai deixar de mandar para a gente, né? Algumas dicas. Você abre a internet, vê uma mensagem que lhe dá um alívio, né? Alguém fala uma coisa que te dá um alívio. Isso é uma atuação de Deus, mas a gente não consegue escutar diretamente como esses espíritos têm essa capacidade. 563. São incessantes as ocupações dos espíritos? Incessantes, sim, atendendo-se a que sempre ativos são os seus pensamentos, porquanto vive pelo pensamento. Importa, porém, não identifiqueis as ocupações dos espíritos com as ocupações materiais dos homens. Essa mesma atividade lhes constitui um gozo pela consciência que tem de ser útil. Então, os espíritos têm ocupações sempre. Quanto mais evoluído, maior é a ocupação que o espírito tem. Inclusive, tem um fenômeno que chama-se ubiquidade, que é a capacidade que o espírito tem de estar ao mesmo tempo em vários lugares. Ele transmitir informações, por exemplo, o espírito com Bezerra, ele pode atuar no médium em Macaé, no médium em Minas, no médium no Espírito Santo, ou seja, essa capacidade que ele tem de atuar em vários lugares ao mesmo tempo, né? Nós temos o espírito tem essa capacidade, né? Na realidade, quando a gente fala que nós somos a imagem e semelhança de Deus, é por causa disso. Deus, o Espírito de Deus, não tem espírito, né? Vamos falar assim, mas Deus ele atua, está em todo o universo, consegue perceber, né? E a gente, como espírito, também começa. Você vê, eu falei o caso de Bezerra, que consegue passar uma mensagem aqui, outra ali, em vários lugares ao mesmo tempo. Então, nós temos essa capacidade também. Chama-se ubiquidade. Só que nós temos assim, a gente é limitado, apesar de alguns conseguirem fazer com Bezerra, a gente não consegue pegar todo o planeta, por exemplo, né? Mas Deus tem essa capacidade de pegar todo o universo. Então a gente já consegue entender a grandeza do que é Deus, né? Infelizmente a gente não tem essa noção. A gente fala o nome de Deus, mas não tem a mínima noção do que ele é e da sua capacidade como ser criador, né? Que ele é. Concebe-se isto com relação aos bons espíritos. Dá-se, entretanto, com os espíritos inferiores. A estes cabe ocupações apropriadas à sua natureza. Confiais, porventura, ao obreiro manual e ao ignorante trabalhos que só o homem instruído pode executar? Ele está falando aqui que os espíritos inferiores têm as suas ocupações que são válidas. É isso que a gente precisa entender. Apesar de ser ocupações que nós podemos dizer ainda imperfeitas, né? Inferiores no sentido assim de que não estão ainda não é aquela ocupação que a gente imagina, cuidando de coisas maiores, mas a sua utilidade ela é fundamental. Ela é fundamental, né? Por que é fundamental? Por exemplo, um espírito como Emmanuel, apesar de ser mais evoluído do que a gente, do que as pessoas comuns, Emmanuel ainda, a esposa de Emmanuel, ela era mais evoluída do que o próprio Emmanuel, né? E aí Emmanuel, ele visitava a sua esposa no mundo espiritual, né? Ele tinha direito a fazer visitas, porque ele não tinha capacidade de estar lá onde ele estava. A gente está falando de Emmanuel, que era um dos ministros do nosso lar, né? Que ministrava o nosso lar o Evangelho de Jesus. Está falando de um espírito como esse. Mas Emmanuel, ele ainda é um espírito, apesar de ser bem evoluído, ainda é próximo a gente ainda, né? E nós precisamos de espíritos assim próximos a nós. Porque esses espíritos, eles conseguem transmitir, eles ficam naquele meio termo, que conseguem transmitir essas informações do mundo superior para a gente. E precisamos disso, né? Às vezes a pessoa fala assim, puxa, por que o espírito superior não fala comigo? Porque ele não vai conseguir falar, a gente não consegue escutá-lo.
E aí esse espírito superior fala através de outros. Pode ser o nosso pai, a nossa mãe, né? Que está desencarnada, o nosso filho, espíritos que são mais ligados a gente, mas que não estão tão distantes de nós, né? Que estão aí naquele meio termo. Então, são espíritos que têm a sua importância, que nós precisamos ainda, porque eles são ligados a gente e a gente consegue escutá-los com mais facilidade. Se um espírito assim fantástico, né, um desses grandes homens do passado vier até nós falar, a gente vai escutar porque a gente vai ficar maravilhado. Mas não significa que a gente vai seguir. Às vezes um espírito de um grande amigo nosso que sofreu junto com a gente, né, que até pode ter desencarnado junto conosco em algum momento, sofreu, batalhou, a gente dá mais valor a uma opinião dessa, né? E ele fala assim, faça isso, do que, às vezes, um espírito que venha falar conosco, que a gente vai ficar maravilhado, mas a gente vai escutar e vai achar que, será que é isso, será que é aquilo? Então, esses espíritos, eles têm a sua função, né? Eles têm a sua função, que nos ajudam a andar. Você vê muitos centros de Umbanda, você vê aqueles, como é que é? Aqueles, como é que é? Pretos velhos falando, né? Por que isso? E são espíritos, geralmente, esses pretos velhos, que vieram da Europa, vieram para a África, aqui no Brasil, expurgar algumas situações que eles passaram, são altamente intelectuais, altamente inteligentes, mas naquele momento ele usa uma linguagem diferente, porque ali ele consegue ser mais ouvido. Ele fala a mesma linguagem filosófica, mas com palavras mais simples para que as pessoas entendam, e as pessoas conseguem, se ele falasse como um filósofo que ele foi no passado, ninguém ia entender. Ou entenderia, ficaria maravilhado, mas ia sair dali, entrar para um ouvido e sair pelo outro. Quando ele fala como preto velho, as pessoas conseguem parar e pensar e ver a coisa mais simples e conseguem ir adiante. Então, eu acho que a explicação por aí. Por que os espíritos inferiores também têm a sua finalidade? Haverá espíritos que se conservem ociosos, que em coisa alguma útil se ocupem? Mas nesse estado é temporário, e dependendo do desenvolvimento das suas faculdades, e dependendo do desenvolvimento de suas inteligências. Há certamente como há homens que só para si mesmos vivem. Pesa-lhes, porém, essa ociosidade, e cedo ou tarde, o desejo de progredir lhes faz necessária atividade. E felizes se sentirão por poderem tornar-se úteis. Referimos-nos aos espíritos que hão chegado ao ponto de terem consciência de si mesmos e do seu livre-arbítrio, porquanto em sua origem todos são quais crianças, que acabam de nascer e que obram mais por instinto que por vontade expressa, né? Então a gente sabe que tem gente que realmente ela vive só para ela mesma, né? Não interessa que ela faça nada por outro. Às vezes ela não faz nada nem por ela mesma, né? Tem gente que é assim, que se encosta nas outras pessoas e não faz nada por ela mesma. Se aquela pessoa morrer, já era. Já era. A pessoa não, ela até sobrevive, ela vai pulando de galho em galho, é o que a gente vê. Então, tem vários tipos, né, que a gente vai encontrar. O que a gente precisa ter consciência é que nós precisamos ser do tipo, né, que como define Allan Kardec, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para domar suas más tendências, né? Ou seja, nós podemos não ser perfeitos, que realmente não somos, mas o nosso esforço é que corresponde às nossas capacidades, à nossa vontade de ir adiante, né? Eu acho que é isso que é o grande lição que Allan Kardec ele fala aqui. A gente não é perfeito, mas também não pode ser parado como algumas pessoas são. Nós temos que lutar e ir adiante para tentar realmente ser útil de alguma forma. E lembrando que a nossa utilidade, né, é o que nos mantém. A gente esquece muitas vezes que aquele problema que nós estamos tratando hoje, essa dificuldade, é o que nos mantém.
né? Às vezes, nós temos um bom emprego, nós temos um carro, uma casa. Por quê? Porque é importante que a gente tenha isso para que a gente consiga resolver a dificuldade que a vida nos traz. Então, a gente esquece que quando a gente para de ser útil, não existe uma necessidade de a gente continuar aqui, né? Então, a gente tem as coisas na nossa existência material por causa da nossa utilidade. Então, a gente hoje tem 2 braços, 2 pernas, está conseguindo enxergar, não porque a gente é bonzinho, nós somos especiais, porque nós somos úteis. Porque se analisar os nossos problemas do passado, quantas coisas erradas que nós fizemos que não era o momento certo da gente espiar, né, os nossos erros. E isso não acontece porque a nossa utilidade é que nos mantém, às vezes, inteiro, né? Inclusive inteiro psicologicamente, emocionalmente. Acho que isso é importante a gente lembrar aí, né? Chegamos no final, né, da nossa reunião. Muito bom. Excelente, Elson. Alguém quer comentar alguma coisa? Valquíria, Conceição? Anotei tudo que Elson falou, quase. Está tudo escrito aqui, não vou perder isso, né? Essa oportunidade, não vou perder mesmo. Com certeza. Emília, alguma questão? Da Maria? Deixa eu colocar aqui. Luiz, alguma questão, querido? Não. Conceição também não? Então, meus amores, agradecer muito ao Elson, excelente, Elson, como sempre. E, Conceição, você poderia fazer, então, a nossa... Conceição. Não, agora é a Valquíria. Desculpa, gente, é que eu vi num processo de 3 meses, dormindo 2, 3 horas por noite no trabalho. Agora, eu tô que é puro sono, que eu parei de tomar os cafés para ficar acordada. Então, eu tô assim... Está dormindo, falando, mas está dormindo, subconsciente, é verdade, para falar, né? Tá bom, querido. Vamos encerrar, né? Uhum. Meus irmãos, graças a Deus, agradecemos ao nosso irmão por uma explanação tão perfeita, tão bacana, que tanto nos esclareceu e que a gente conseguiu acompanhar, tentando entender, mas sentindo aquele prazer na fala do nosso irmão. Agradecemos a você, irmão, por essa oportunidade que nos dá de conhecer essa doutrina, estudar o Livro dos Espíritos conosco, passar para nós tudo que você já conseguiu aprender nessa encarnação. Esperamos ainda aprender muito mais com você, meu filho. E agradecemos a Deus por essa grande oportunidade, em primeiro lugar. Agradecemos a Jesus, o nosso mestre, o nosso amigo, aquele espírito amigo que está sempre conosco, que está, como o nosso irmão colocou, dentro das condições de entendê-lo, de senti-lo mais do que a Deus. Tivemos nosso irmão encarnado entre nós, por isso nós te agradecemos essa oportunidade. Pedimos, irmãos queridos, os nossos irmãos que estão doentes, que desencarnaram recentemente, os seus familiares, que o encontro que se teve de vibrações, de amor, de prece para esses irmãos, que ainda está acontecendo, tenha sido de grande proveito para esses espíritos que se encontram ainda perdidos, que se encontram ainda sem saber realmente a sua verdadeira vida e a sua verdadeira função na vida que é verdadeira, que é a vida espiritual. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações, que nós possamos colocar em prática tudo que conseguimos absorver no nosso estudo de hoje. Muita paz a todos os irmãos, muita saúde, que a misericórdia divina se faça sobre todos nós, que o planeta consiga evoluir cada vez mais, que nós possamos aprender cada vez mais, colocarmos junto os nossos irmãos no nosso dia a dia, os nossos sentimentos de amor por tudo que aprendemos nessas doutrinas que nos enriquecem sempre, que nos confrontam e que nos esclarece, meus irmãos. Que Jesus esteja em nossos corações, hoje, agora e sempre.
Graças a Deus. Mais uma vez, Graças a obrigada. Deus. Eu fiquei encantada com a postura depois. Adorei. Sabe o que é adorar, meu irmão? Adorei. Foi excelente mesmo, muito bom. Bom, né? Espetáculo. Que Deus dê saúde ao nosso irmão. Obrigado, gente. Todos nós. Boa noite a todos. Boa noite, abraço a todo mundo aí, tá? Tá bom, Abraço a gente. todo mundo. Até mais. Ó, abração, até mais. Muito Até mais, obrigada, gratidão a todos. Até Um sexta. abraço. Até mais. E essa menina linda que está aparecendo ali, Coisinha gente. linda! Esse cabelinho cacheadinho. É a minha Cachinho princesinha aqui, ó. dourado. Cachinho dourado. Ai, a Giovana, gente. Giovana. Ai, Tchau, gente. Tchau, Maria. boa Boa noite. noite. Fica Bom, com pai. Deus. Uma boa Tá, noite. vocês também. Está doente. Oh,